Boa noite, estamos aqui começando mais um podcast. Hoje, gente, estou com um cenário novo, então, olha, se eu falhar em alguma coisa, me desculpa, mas o cenário tá lindo, gente. E eu quero, desde já, também agradecer o meu patrocinador, a GVS Sport, que trabalha com acessórios para moto. E também a Carol Rossi, que tem um centro de estética aqui em Atibaia. E nesse centro de estética tem de tudo. Cabeleireiro, manicure, massagem, cílios, o que você quiser fazer, vai lá na Carol. E também quero agradecer as meninas da Clumier, que faz Libras, né? Muito obrigado. E também vou me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Hoje eu tô com uma calça jeans, gente, toda rasgada, tênis, cabelo solto, cacheadinho, tô com um brinco cor-de-rosa. Tô com um colarzinho também. E tô com um blazer também cor-de-rosa. E tô com uma convidada também aqui muito especial, que é a Marcela. Ela é uma multiempreendedora. Como eu não... ela falou que é muita coisa, então ela vai explicar tudo pra gente, tá bom? E eu vou deixar ela se apresentar. Marcela, se apresenta. E é um prazer recebê-la você aqui essa noite. Ai, Silvia, que fantástico. Boa noite a todos, né? E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui com você hoje. E agradecer muito porque eu cocriei esse momento. Te confesso. Jura? Cocriei esse momento. Eu te vi num podcast e eu falei, um dia eu vou estar lá com ela. Porque você tem uma energia, uma alegria, uma disposição, uma força. Representa tão bem a mulher empreendedora. E eu falei, nossa, um dia eu vou estar lá com ela. E eu ficava assim, nossa, mas como é que vai acontecer isso? Eu não conheço ela, né? Como é que vai acontecer isso? E deixei isso quietinho. Sabia que ia acontecer um dia, mas deixei quietinho. E aconteceu. A gente se conheceu, né? Foi verdade. Há poucos dias atrás, com amigos em comum. E hoje eu estou aqui. Então, quero muito agradecer essa oportunidade. Dizer que cocriar realmente acontece. O poder da mente é espetacular. A gente não tem realmente noção do poder que a gente tem mental. O poder da palavra. O quanto a palavra bem empregada, né, com emoção, com coração, atinge realmente o seu resultado. Então, é muito bom. E me apresentando... A nossa última aventura minha e do meu esposo é o nosso livro, que acabou de sair. A gente vai fazer uma noite de autógrafos aqui em Atibaia brevemente, que é a Teoria do Risco, para quem ousar ler a primeira página, que é muito legal esse livro. E além dele, eu sou advogada, sou coach, mentora, amo transformar a vida das pessoas, trabalho... como advogada há quase 20 anos. Nossa. Tenho essa carinha de criança. Mas não é nada criança. Nada criança, né? Muita história já passou por aqui. Mas hoje eu confesso que não gosto tanto de advogar. Já tive muita paixão pela advocacia. Me formei aos 22 anos com a minha filha, 6 meses na minha formatura, no meu colo, que também é uma história, nossa, maravilhosa para contar aqui hoje. E me decepcionei muito com o direito? Com a justiça. Com a justiça, principalmente no Brasil. Eu que estudei o Código de 1916, eu falo assim, né? Eu sou meio dinossauro, né? Já estudei muito. Era uma época que ser advogado era uma coisa chique, né? Você via as mulheres lá de terninho, meia calça, salto alto. Nossa, eu achava tão chique aquilo. E... nossa, falar que é advogado, né, nobre, era uma nobreza, uma educação, uma cultura diferenciada. O respeito, né? O respeito. A credibilidade. A credibilidade, a confiança. Né? É uma profissão de isso confiança. que realmente transmite, né? É como se transmitisse assim, sou advogado, eu tô ali para representar a lei e vai ser feita a justiça. Isso. E geralmente não acontece assim. Não acontece.
E não é pelo advogado. Não. Porque o advogado, ele só é um meio. O advogado, né, ele tem que fazer o trabalho dele, que é colocar tudo que o cliente trouxe pra gente ali no processo. Então, tudo que ele traz pra gente, a gente tem que colocar ali. Essa é a nossa missão. Mas quem vai decidir é um juiz, é um ser humano, né? E é uma pessoa que também pode estar num dia ruim. No Brasil, geralmente, os juízes eles estão lá com 3.000, 4.000 processos para sentenciar, sem uma equipe adequada também. Então, são muitas questões, né? Eu sinto falta até do cheiro de processo, porque agora é tudo eletrônico. Eletrônico é tudo mais difícil. Eu não gosto, na verdade, de processo eletrônico. Eu acho que virou muito forma de bolo advogar, né? Muito forma de bolo. Muitos profissionais que não se valorizam. Então, já participei da comissão de ética da OAB aqui de Atibaia, inclusive. Já fui membro da comissão. E é muito triste, porque tem muitos profissionais que passam fome. Então, muitos profissionais que têm N problemas, os mais variados, e não conseguem atuar com a advocacia e ter uma renda e ser reconhecido profissionalmente, financeiramente, ser estável, né? E aí vira um mercado de peixe. E aí as pessoas acham que é pastelaria, né? Eu acho incrível isso. As pessoas ligam e falam assim, eu só quero fazer uma consulta. E eu acho até triste, porque é um sonho, né? Quando você entra numa faculdade, quando você escolhe uma profissão, é o seu sonho que está ali. Sim. Né? E de repente você luta tanto por aquilo e de repente você vê o seu sonho indo por água abaixo, porque você idealizou algo e na realidade não foi o que aconteceu. Não. Eu confesso que não foi uma idealização. Não, eu não estou falando nem no assim. Meu caso, mas meu caso, em geral. Eu acho que sim. todo mundo, quando vai fazer uma faculdade, assim, ele idealiza o seu sonho, né? Sim. Já se vê até muitas vezes ali com processo, trabalhando, não é? E muitas vezes não vai nessa direção, né? É bem complicado. Eu vim de uma família muito pobre. Minha mãe costureira, meu pai caminhoneiro. Trabalhava aqui na distribuidora de bebidas Tamacia, na Antártica. Muitos anos trabalhou lá como caminhoneiro. E eu fui uma das primeiras assim, da família a fazer curso, né? Eu e meu irmão, faculdade, com muito sofrimento, muito difícil. Foi uma fase muito complicada. E eu lembro bem que quando eu fui fazer faculdade, minha mãe queria que eu fosse professora. O sonho da vida da minha mãe era que eu fizesse magistério e fosse professora. Eu falava, mãe, eu não vou ser professora. Hoje eu sou, né? Hoje eu sou treinadora, sou professora, né? Mas eu falava, e eu professora, mãe? Poxa vida, não vou ser professora. E eu lembro que eu fiz o teste vocacional com 17 anos. Fiz o teste vocacional. E deu lá, assistência social, primeira opção. Que tem tudo a ver comigo, eu amo assistência social. Segunda opção, psicologia. Terceira opção, direito. Eu sou influenciadora muito forte, mas direito, e agora? Para onde eu vou? Né? Assistência social só tinha em São Paulo, na época. Eu entrei na faculdade em 99, né? Já faz tempo. Só tinha em São Paulo. Minha mãe falou, em São Paulo, complicado, hein? E eu queria prestar USP na época. Eu falei, vou prestar direito na USP. E eu venho de uma escola pública, né? Estudei a vida inteira em escola pública, me formei aqui no Aguiar Peçanha. Cadê o pessoal da Aguiar Peçanha? Espero que todo mundo veja a gente aqui. E eu queria muito prestar USP. Minha mãe falou assim pra mim, você não vai prestar, porque é capaz de você passar ainda. Como é que você vai fazer com 17 anos faculdade em São Paulo? E não tinha possibilidade nenhuma mesmo daquilo acontecer, né? Mas eu fiquei muito revoltada na época. E aí eu falei, não dá. E aí eu fui para verificar quais as possibilidades. Psicologia só tinha em Itatiba. Assistência social em São Paulo e direito em Bragança.
Aí ainda meu irmão fazia facaca. Você já tava em Atibaia? Não. Não. A FAAT antes era conhecida como facaca. Ah, é? É. A história, olha lá, eu já sou museu, meu Deus do céu. E você fez na FAAT? Não, você fez fiz na USF. Na USF. Em Bragança. Aí meu filho tá fazendo direito lá. Lá, é maravilhoso. Eu amo de paixão a USF. Eu me formei lá em 2003, em Bragança. E aí eu acabei fazendo USF e foi muito legal. Os anos de faculdade foram maravilhosos. Presenciar um júri, eu tinha um professor que fazia júri em Campinas, eu lembro de ter ido no júri, direito penal é apaixonante, né? Ai, você vê, é muito legal, mas eu falava, não vou trabalhar com direito penal, jamais. E advoguei bastante aqui, mas no 4º ano da faculdade, eu engravidei. E aí começa uma outra história na minha vida. Nossa! Eu já era noiva do pai da Bia. E era uma vida louca, né? Porque estudava, trabalhava, minha mãe auxiliava muito, né? E engravidei. Passei por um processo traumático muito grande com essa gravidez. Porque eu não esperava. Na época eu era católica, frequentadora, assídua da igreja. Não era só católica de ir na missa uma vez por mês, não. Participava de grupo de jovens. Eu sempre fui muito praticante, religiosamente falando. Sempre gostei muito. No último podcast, ela falou de Jesus. E Jesus é realmente fantástico. É o maior líder que já existiu mesmo. Não tem o que falar. Tudo que ele ensinou pra gente, se a gente colocar em prática, acontece. E tudo é bom. Então, no 4º ano da faculdade, eu engravidei. Já trabalhava no escritório, já fazia estágio no escritório, engravidei. O meu ex-marido, na época, não sabia muito o que fazer. 2 crianças, né? Eu tinha 20 e poucos anos, ele também. 2 crianças que iam ter uma criança. Sem preparação nenhuma. E eu sei que foi muito difícil, porque meu pai era a pessoa mais importante na minha vida. Eu e meu pai, a gente tinha um relacionamento muito... Sabe aquela coisa de olhar? Não precisa falar? Eu com meu pai sempre foi assim. Meus pais são vivos. Minha mãe chama Deusa. Eu sou filha da Deusa. Deusa. Eu sou a própria... Eu sou filha de Deus e da Deusa. Olha que fantástico, né? E os meus pais, e eu com meu pai, a gente não tinha uma relação afetuosa. Meus pais não eram pessoas carinhosas. Mas eles... meu pai é muito responsável, minha mãe tem muitos trabalhadores, né? Pessoas muito honradas. E meu pai tinha essa coisa do olhar. Só de ele olhar pra mim, eu sabia que ou o caldo ia entortar mesmo, o caldo ia entornar, né? Ou a gente ia ficar tudo bem. E ele era meu amor, assim, né? Meu primeiro amor. De todas as meninas. Depois eu fui descobrindo, né? Amo psicologia, né? Sempre estudando muito, lendo muito. E isso é um outro ponto importante também, porque eu sempre falei que eu não gostava de ler. A vida inteira. Eu falei, eu não gosto de ler. E hoje eu sei que não é que eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade de ler. Porque eu sou deficiente visual. Mas hoje, só que eu sei, isso é um outro processo que a gente pode falar hoje ainda. Nossa! Mas todo mundo que me conhece, todo mundo que vai estar assistindo aqui fala isso. Nossa, como ela estudava muito, se ela sempre falou que não gostava de ler. E não gostava mesmo. Mas não é que eu não gostava de ler. Eu tinha muita dificuldade com a leitura. E quando você era criança, você já sabia dessa sua deficiência visual ou não? Não sabia. Na verdade... Eu lembro, agora você falando, eu até lembro da cena. Deu lá com meus 7 anos, eu estudava no Edinaldo, uma escola bem pequenininha que tem aqui em Novinópolis. E tinha aquelas campanhas de óculos. Então eu lembro, desde a primeira campanha de óculos, de eu estar lá e precisando de óculos e ter essa dificuldade de enxergar. Mas eu sempre achei que era astigmatismo. Sempre achei, eu tenho astigmatismo e miopia. Sempre tinha as duas coisas, astigmatismo e miopia. E sempre achei que era isso. Mas nunca fiquei sem óculos. E nunca consegui pôr lente também. Sempre tentei usar lente, mas a lente sempre me incomodou muito. Nunca consegui ficar 5 minutos de lente.
Então, nem tento mais, né? Uso óculos mesmo. E eu sempre usei o óculos, só que eu ficava naquela... fica sem óculos, né? E aí força a vista, né? Então, eu não sabia, não tinha noção do que era. Não existe uma explicação, porque eu tenho 3 cicatrizes na retina do olho, e não tem uma explicação. O máximo que eu consegui alcançar de resposta foi que eu tenho reagente da toxoplasmose, e realmente constou isso na minha primeira gravidez. Então, sugere que seja por causa disso, né? Como eu tive toxoplasmose, eu não soube quando eu tive também. Uhum. Eu tive e não soube quando foi. Então, sugere que pode ter sido isso, essa cicatriz. Mas... há uns 2 anos atrás, eu conversando com uma prima, sabe aquelas primas de longe? Minha mãe é lagoana, do Nordeste. E a gente conversando com uma prima de longe, ela disse que ela também não enxerga de um dos olhos, o mesmo olho. Nossa! Então, né, quando você para analisar isso, você fala, deve ser genética. Não deve ser só a questão da toxoplasmose. Minha mãe é estrábica também, tem muita dificuldade visual, mas ela não tem essa cegueira, né, de um olho, né? Mas ela também tem. E quem olha pra mim fala assim, não tem nada interessado no olho, né? Não parece que você é cega. Mas hoje já tá atrofiando. Hoje, se for reparar nas fotos, meu olho já tá um pouco menor, já tá entortando um pouquinho o meu rosto. Mas coisa muito de leve também. Não dá nem... Tem que prestar muita atenção. Tem que ficar procurando pelo no ovo ali, né? Tipo assim. Não é grave, graças a Deus. Assim, não é grave nesse ponto. Mas causa bastante prejuízo, né? Espacialmente também, né? É bem complicado. E... nessa época, eu vou voltar lá na minha filha, porque essa coisa de questão com meu pai, eu venho tratando isso há mais de 8 anos. Nossa, tem muita história para contar. Hoje eu amo trabalhar como terapeuta, eu amo trabalhar com crenças limitantes, eu amo trabalhar... porque é isso que você faz hoje, né? Hoje é o que eu mais faço. Hoje eu advogo 40% do meu tempo e 60% é terapia. Então, eu faço terapia holística, trabalho com baralho cigano também, mas eu uso ele exclusivamente no modo terapêutico e não adivinhatório. Eu não acredito muito nessa questão adivinhatória. Então, eu uso ele com essa finalidade terapêutica para a gente poder enxergar o que a pessoa às vezes tá lá, mas ela não quer falar. Não, eu não devo estar precisando mexer nisso. E no baralho sai. Ele é fantástico, o baralho. Eu falo que ele é uma bênção. Então, eu trabalho com baralho e trabalho com coach. E junto com ele vem outras terapias, né? Então, hoje eu tô também fazendo a holococriação com a Elaine Oives. Estou apaixonada fazendo esse trabalho com ela, que é muito vibracional, muito de energia. Fiz a minha formação de coach, né, em 2015. Trabalho com coach. E lá na formação... ficou muito evidente esse problema que eu tive nessa gravidez. Com seu pai? Com meu pai. O quanto que eu tive esse bloqueio, essa rejeição na época que eu estava grávida, né? Porque, na verdade, eu não queria ficar grávida. Ai, Marcela, nossa, você pensou em ficar grávida? Não. Eu era uma adolescente, praticamente, né? Eu era uma jovem adolescente que eu tinha como sonho me formar na faculdade... e casar, sim, eu sempre quis casar, ter uma família, mas eu queria formar, casar, eu queria fazer um processo mais contínuo, né? E não foi dessa forma. Inconscientemente, hoje, né, depois de tanto estudar, hoje eu sei que estava tudo no meu inconsciente, estava tudo no meu subconsciente ali, e eu precisei passar por aquelas provas para eu ser a mulher que eu sou hoje. Então, de alguma forma, eu atraí aquilo para mim, naquele momento. E também eu acho que hoje a gente já vive numa época assim, que tem muita informação. No nosso tempo,
pelo menos, não vou falar do meu, né? Assim, nem a mãe da gente chegava perto da gente para conversar. Não, jamais. Assim, nunca uma mãe falou sobre como que você ia ficar menstruada, como que funciona, como que faz. Eu nunca tive essa educação sexual, falando sobre sexo, né? E hoje não, as coisas estão muito abertas. Além de os pais ter mais, assim, a habilidade de conversar com os filhos, né? Tem aí a internet, aonde você clica, você vê e aprende coisas, né? Às vezes meu filho chega com informação pra mim que eu nem conheço, mas ele tá me informando. É um repertório vasto. Né? Hoje é um repertório muito vasto, vem tudo pra gente, né? Agora, pra gente não era um tabu. Muito. O sexo deixou de ser um tabu pra mim com o meu relacionamento atual. O meu esposo, ele é meu companheiro, meu sócio, meu amigo, meu confidente. E ele me ajudou muito com relação ao sexo, ao tabu. Hoje, né? Uhum. Hoje vai fazer 14 anos que a gente tá junto. Então, hoje eu posso dizer isso. Mas nessa época, não. Não que eu não soubesse. Eu sabia que tinha um anticoncepcional, mas não era o que minha mãe falava. Na verdade, os meus pais, eles mais brigavam no sentido de querer prender na época, né? De querer tolir a gente, querer que a gente ficasse ali em casa guardadinho, sem correr riscos, do que preparar a gente para o mundo. Não tinha realmente essa preocupação, né? Esse cuidado. Mas é o que eles podiam fazer, né? Hoje eu entendo que é o que os meus pais podiam fazer na época. Mas quando eu engravidei, eu, minha mãe e a minha irmã, a gente menstruava na mesma época, né? Porque quando você tá na mesma casa com mulheres, é comum. Ou é muito próximo o ciclo, né? Ou termina uma e começa a outra, e todo mundo tá meio que ali sabendo, as mulheres, né? Principalmente. E atrasou um dia a minha menstruação. Minha mãe olhou pra minha cara e ela falou, você está grávida. Na verdade, só atrasou 2 vezes a menstruação na minha vida. Quando eu estava grávida da minha filha e quando eu estava grávida do meu filho. E minha mãe falou, você está grávida. Nossa, aquilo lá foi muito um balde de água na minha cabeça. E o meu ex-marido, ele trabalhava... Ele fazia faculdade de engenharia, de telecomunicações, trabalhava em horários loucos, assim, de madrugada, né? Eram uns horários muito difíceis. A gente já tinha comprado um terreno aqui, porque a gente já pensava em casar, era um objetivo da gente casar, mas com calma, né? Num processo. Não acelerado. Não acelerado, não de um dia para o outro, né? E aí eu falei com a minha mãe, ele veio de São Paulo para cá, que ele morava em São Paulo, ele veio para cá, conversou com a minha mãe, tudo. Não, a gente vai casar, né? Ele foi super responsável, na verdade. Depois desse dia, ele até comentou que o pai dele falou, olha, você não precisa casar. Né? O filho é seu mesmo, né? Teve até esse questionamento na época. Ele chegou a comentar isso comigo. A gente era muito inocente, na verdade. Eu era muito inocente nessa época. Fiquei muito brava, né? Porque onde já se viu, né? Colocar uma dúvida dessa, né? Mas tudo bem, né? Isso é de cada um mesmo. Foi a forma que ele pôde dar segurança pro filho naquele momento, né? Foi dessa forma. E aí o que aconteceu? Meu pai virou um monstro. Nossa, hoje eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu já fiz muito processo de cura nesse processo. Hoje eu não tô chorando pela primeira vez para contar essa história. Porque foi muito dolorido para mim. Ele olhava para mim com um olhar de desprezo, porque eu estava grávida. Eu lembro que eu entrava na sala, uma casa pequena, a casa dos meus pais é uma casa pequena, eu entrava na sala e ele levantava e saía falando, essa vagabunda chegou. E eu já era noiva, eu namorava há 1 ano mais ou menos, né, com o pai da Beatriz. Não tinha vários namorados, não tinha infidelidade, não tinha nada. Já ia casar, já, né? E não tinha nada que pudesse alterar a minha conduta.
E você acha que seu pai agiu dessa maneira por quê? Eu não sei. Acho que até hoje eu não sei. No fundo eu sei, sim. Eu acredito que ele tinha receio do Ronaldo não assumir a paternidade. Ele não casar comigo. E ele ficar com uma filha grávida dentro de casa. Aquela coisa bem machista mesmo. Como é que eu vou ter uma filha que foi abandonada? Então eu acho que foi tanta insegurança para ele, tanto medo, que era a forma como ele se reportou. Né, esse nervoso. Hoje, e eu sou muito parecida com ele. A gente fala e não pensa. Depois a gente fala, puxa, a gente magoou. Não queria ter magoado. Mas eu falei, eu também tenho esse perfil. Impulsiva. E ele também. Mas foram 3 meses infernais na minha vida. Que foi esse dia, 3 meses, uns 2 meses. Foi desse momento até o dia que eu entrei na igreja. Antes, um pouquinho antes de eu entrar na igreja, demorou acho que uns 20 dias para eles se encontrarem. Sabe quando os horários não batem? Meu pai trabalhava o dia inteiro. Aí, quando meu pai estava em casa, o Ronaldo estava trabalhando. Não batia deles se encontrarem. Então, assim, quando meu pai viu ele, e ele falou, não, a gente vai casar, seu João, estamos vendo o casamento, não sei o quê. Parecia que eu vi um alívio no meu pai. Parece que ele respirou. Sabe quando ele até se apluma assim na cadeira? Eu senti isso do meu pai. Mas até então, não. Mas aí, nesse processo, o que eu fiz? Descontei na comida. Eu tinha 69 quilos quando eu engravidei da Beatriz. Na verdade, o meu peso, em média, era 73, 72. Sempre tive quadril largo. Sempre me achei gorda, enorme, por causa do meu quadril largo. Tinha uma alteração muito grande do meu espelho, assim, né, do meu visual, por causa do quadril. Nossa, muito ruim. Sempre não foi bom essa relação minha com o meu corpo. Né? Eu nunca achei que eu era bonita. Hoje eu olho as fotos, as poucas fotos que eu tirava, eu falo, nossa, eu era tão linda. E eu me achava horrível. Na época, eu me achava muito feia. E aí eu consegui baixar meu peso, cheguei no 69, aí eu engravidei. Aí eu engordei 45 quilos na gravidez. Eu lembro, hoje, né? Na época eu não prestava atenção, mas eu lembro que eu comia pote de requeijão com clube social de uma vez só. Não acredito. Eu pegava o pacote de clube social e o pote de requeijão e comia, e comia, e comia. E comia. E era um nervoso. E era uma ansiedade. E eu já tinha casado nesse processo, eu fui engordando. Aí eu tive diabetes gestacional. Não fui bem atendida. Eu tinha um tabu tão grande com essa parte sexual que eu só passava em ginecologista mulher. E eu fui muito mal atendida por uma médica aqui. Eu não tinha feito nem os exames. Era o 5º mês de gravidez, eu não tinha feito nada. E engordado um monte. Já tinha engordado uns 30 quilos no 5º mês de gravidez. Nossa, totalmente transtornada. E eu sei que nesse processo eu engordei 105 quilos. Não, engordei não, né? Engordei 45, fiquei com 105 quando a Bia nasceu. A Bia nasceu muito grande também. Eu tive diabetes gestacional. Ela nasceu com 4,3 kg. Enorme, já tinha... Eu não sei o que é bebê recém-nascido. Que ela já nasceu com 2 meses, praticamente, de tamanho, né? E... Nossa, muitos processos. Muitos processos. E eu achava que eu tinha passado por aquilo. Sabia que tinha me feito mal, mas não imaginei que tinha feito tanto mal, né? Não imaginei que tinha feito tanto mal assim, nesse processo. Mas foram tantos processos depois disso, né? Antes disso, eu não lembro de coisas. Ai, Marcela, como que era a sua vida? A sua vida era boa? Eu achava a minha vida maravilhosa antes desses processos, né? Eu sempre fui muito espivitada, muito falante. Eu sempre gostei de aparecer. As pessoas sempre sabiam quem eu era, por onde eu passava. Eu sempre tive isso, né? Mas era uma vida legal que eu tinha. Não tive Barbie. Aproveitando para falar da Barbie. Não tive Eu Barbie. Também não tive Barbie. Você também não teve? Ai,
Olha lá, não tive. Minha mãe não tive. Eu lembro que o boneco que eu tive foi aqueles bonecos de feira, de plástico. Olha, comenta isso comigo. Vamos conversar sobre isso. Porque tá muito na moda a Barbie, né? E eu lembro que na época eu queria uma tal de Suzy, não era nem Barbie, a Suzy de bicicleta. Não, eu tive uma bem simplesinha. Que tinha a Suzy de bicicleta, mas meu pai também não pôde comprar. Então eu fiquei sem a boneca. Mas, assim, da Barbie em si mesmo, eu não lembrava, assim, não era uma fã de Barbie. Eu sei que eu era fã da Suzy, né? Eu não sei, talvez até mesmo que ela era mais barata do que a Barbie. Bem mais barata. Sim, mais acessível. E a Barbie, ela dá uma sensação, assim, que tudo é muito fácil, né? É aquele carro chique, aquele homem lindo, né? Sempre, né? Quando já era criança. Então, aquela perfeição. E hoje continua com isso, né? E cada vez... cada vez as mulheres vão ficando mais frustradas, né? Porque não é realidade isso, né? Então, tanto que estão falando dessa Barbie, eu ainda falei, mas por que tá falando tanto dessa Barbie? Aí meu filho, mãe, já saiu o filme da Barbie, eu nem sabia. Tá super Tá todo mundo falando da Barbie. Aí tem gente usando rosa, né, gente? Ainda ele falou, você veio de rosa, assim, porque tá por causa da Barbie. Eu falei, gente, eu nem pensei nisso, porque não é por causa da Barbie. Não é por causa da Barbie. Não. Olha isso. É porque eu gosto mesmo de rosa. E eu tô lá numa bagunça na minha casa, então você tem que pegar a primeira roupa, sabe? Tô numa reforma danada, então você tem que pegar assim, as primeiras roupas mais fáceis que você deixou pro seu dia a dia. Então, mas assim, eu nunca tive assim uma afinidade com essa tal de Barbie. Mas tinha alguma coisa assim, tipo, eu não posso ter e daí Pode não ser. quero? Inconsciente? Pode ser. Né? Ai, nossa, aquilo lá é muito difícil, então eu nem vou querer, que é pra eu não me frustrar. E porque... cuidado, será? E também, eu acho que também tem esse lance, assim, né? Pelo menos no meu tempo, assim, né? A gente já nascia, já tinha... Não tinha muito tempo com esse negócio de boneca, a gente já saía, né? Você já tinha que aprender a lavar, aprender a arrumar. Era uma outra situação. Então, eu, com 9 anos, eu fui cuidar da minha irmã de 3 meses. Então, sabe, a minha Barbie foi a minha irmã, vamos dizer assim, né? Certeza. Então, você acaba, certas coisas, você não idealizando, assim, não vendo que aquilo talvez realmente, imagina, vou perder, sabe? Não é pra mim essa Barbie. Pode até ser, mas nunca. Não tem essa questão do sonho, né? Porque teve que amadurecer muito cedo. Muito cedo. Não é? Então, eu tive uma infância boa, mas não tive Barbie. E eu não tinha muito essa questão de sonhar. Eu sempre fui muito sonhar acordada, né? Eu amava Xuxa. Então, eu amava a Xuxa, menina. Eu também. Xuxa, se você estiver assistindo, eu quero te conhecer um dia. Eu vou cocriar que um dia eu vou ver a Xuxa. Hoje eu já não quero mais conhecer ela, porque ela já saiu do meu lado idealista, assim. Eu acho que eu já me decepcionei muito, assim, com a... Né, então... muitas coisas, né? Mas, nossa, eu amava também a Xuxa. Mas enquanto criança, tinham mensagens que fizeram muito bem pra você. Exatamente. E pra mim, aquele você pode ser tudo que eu quiser, basta acreditar. Nossa, tem uma que eu amava também. Então, libera geral, então libera. Fantástico. Então, eu tava numa transição também da minha vida e essa música tava no auge, assim. Então, minha mãe falava assim pra mim, Silvia, eu não posso escutar essa música que eu lembro de você, minha filhinha. Então, até a minha mãe escutava a música e lembrava de mim. Olha isso. Pra você ver. E te ancorar, hoje essa música te ancora alguma sensação boa? Lógico. Assim, de transição? Lógico, e é verdade, porque minha vida mudou bem nessa fase mesmo, e às vezes eu ainda, lá em casa, eu me arrisco a cantar, né? Porque gente não queira me ouvir cantar. Então eu arrisco, né, às vezes eu tô lá em casa à noite assim, né, ou durante o dia, eu fico brincando lá com meu filho, com meu marido, então libera, né? Porque foi realmente uma música que me acompanhou, assim, na minha fase do meus 21 anos para 22 anos, foi logo que eu conheci meu marido, eu estava saindo de um relacionamento, um outro relacionamento muito ruim, aí eu conheci meu marido, essa música estava muito assim em evidência, e aí foi o processo da minha mudança, então ela veio, a música caiu para mim. Você sente que você liberou.
Olha que legal, eu amo música, né? Música eu acho importantíssimo, o que ela faz, né? Tem um monte de experimentos. Tem, né? Gente que trabalha... até que, e fora, assim, uma música que lembra com seu marido, não é? Tem muita coisa. Muita. E ancora pra gente, altera a nossa vibração. Do mesmo jeito que eleva, também pode diminuir. Né? Esses dias eu estava atendendo uma cliente de terapia e ela falou, caí numa deprê esses dias. Aí eu falei, o que você ouviu no final de semana? Ela, eu ouvi mesmo aquelas mesmas músicas que eu ouvia antes. Eu falei, então você já começou por aí, né? Mas vamos levar a consciência, vamos refletir, vamos pensar em tudo que está acontecendo, né? O que a gente pode melhorar com isso? O que você aprende com isso? Ela, Marcela. Eu falei, pois é. Então, música é muito isso, né? Música é muito vibração. E eu não tinha noção do que eu tinha, dos labirintos que eu tinha preparado para mim, né? Na minha cabeça. Eu não tinha essa noção nessa época, com esse problema que eu tive com meu pai, porque para mim era uma vida boa que eu tinha. Então, depois disso, eu passei por vários processos, emagrece, engorda, tomei muito remédio de tarja preta. Nossa. Muito mal. Depressão, ansiedade. Eu passei por uma tentativa de suicídio em Florianópolis. Até Mas a magia. tudo por causa do processo de engordar? Tudo por causa do processo de engordar e não dessa conseguir... gravidez inesperada e desse casamento que aconteceu, que nós dois não estávamos preparados, né, para um casamento. Na verdade, nós dois éramos 2 crianças casando, né, 2 imaturos casando. E na época, eu já trabalhava no escritório aqui em Atibaia, cuidava de muitos processos, tinha uma vida muito atarefada. Minha mãe me ajudou muito, muito, muito a vida inteira com a Beatriz, desde a gravidez até, né, depois, da gravidez, até depois, quando ela nasceu, eu fiquei ali 3 meses de licença na faculdade e 1 mês de licença no escritório, né, trabalhando ali. E se não fosse minha mãe, eu não dava conta, né, da minha vida. Mas eu lembro como se fosse hoje. Na verdade, eu tive depressão pós-parto. Por quê? Eu ouvi você falando sobre isso no outro podcast e me marcou. Porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei aí me dá uma dorzinha ainda. Quando eu olhei para Beatriz e ela linda, perfeita, maravilhosa. Eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de cuidar desse serzinho? Né? Será ela chora? Eu não sei o que ela quer. Será que ela vai mamar? Eu vou trocar ela e vai dar tudo certo. Então, foi um processo assim... Eu olhava no hospital e eu tinha um medo de passar aquela porta, de sair do hospital com ela no colo. Eu tinha um medo que eu ia enfrentar fora dali. E uma insegurança, uma dor, né? Nossa, é muito forte isso. É muito forte esse sentimento, porque a gente tem amor por aquele ser, mas a gente não sabe o que fazer. A primeira gravidez é muito complicada, porque a gente não sabe o que fazer realmente, né? E quem não tem um suporte é pior ainda. É horrível, né? Não tem o apoio do marido, porque o marido, ele não é obrigado a entender também. Né? Ele não tá com as mesmas ebulições hormonais que a gente. Então, por isso que eu acho que ele deveria ser mais tem que ser mais compreensível, sim, né? Sim. Assim, eu agradeço muito a Deus, porque o meu marido me ajudou em todos os momentos. Olha, que bom. Mas eu não tive, assim, uma ajuda, assim, um respaldo, vamos dizer assim, da minha família, né? Então, eu não tive. Então, eu precisei de... Um grupo de apoio, uma rede de apoio. Então, era eu e meu marido mesmo. Que bom que ele pôde, né, partilhar com você esse momento.
né? Eu não tive apoio. Então. Do pai da Beatriz eu não tive apoio, ele trabalhava, ele não sabia o que ele estava fazendo. Jovem também, mais jovem. Não sabia o que ele estava fazendo. Eu fiquei nesse momento gorda, né? Totalmente desestruturada fisicamente. Emocionalmente. Eu lembro que um dia eu tinha muito leite e a Bia mamava muito. Ela mamava demais. Eu lembro que um dia eu tava dando mamar pra ela e eu olhei pra ela tava com a boca sangrando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Tinha tirado um pedaço do meu mamilo. E eu não tinha sentido. Porque é uma adrenalina, uma emoção tão grande ali, né, na amamentação. E depois porque era machucado, né? Depois que eu soube que eu tinha mamilo invertido, que não, era mais difícil mesmo para amamentar. Hoje tem um monte de explicações. Tem. Né? Mas nessa época não tinha nada disso, mesmo há 20 anos atrás. E... Nossa, e foi assim. E aí engorda, emagrece. O Ronaldo foi transferido para Florianópolis, pela empresa dele. E aí eu larguei tudo aqui. E foi com ele. E fui com ele. Ela tinha 2 anos e meio, a Beatriz. Até então, eu não tinha vivido a experiência eu, meu marido e minha filha. Era eu, meu marido, minha filha e minha mãe. Minha mãe participava de todos os processos. A minha mãe não intervia na minha relação conjugal. Com o pai da Beatriz, ela não intervia. Mas com relação à maternidade, nossa, como minha mãe interveio. Eu lembro de eu chegar da faculdade e querer pegar a Beatriz para levar para casa e minha mãe falar, não, tá frio, deixa ela dormindo aí, ela já tá dormindo. Aí você deixava? Deixava. Quantas vezes que eu... Ixi, tem história para contar com relação a isso. Quantas vezes eu deixei. E aí, quando teve essa oportunidade de ir pra Floripa, eu falei, é o momento. Eu sempre fui muito ousada. Tanto que no livro fala, né? Pra quem ousar ler a primeira página, eu sempre fui muito ousada. Eu falava, não, vamos pra lá. Não, mas vocês não conhecem ninguém lá. Eu falei, não tem problema. Qual que é o problema? O máximo que vai acontecer é eu não gostar, eu vou voltar pra trás. Não tem muito pra onde correr. Não, vocês vão mesmo, vamos. Eu sei que a gente foi assim, coisa de 15 dias, 20 dias. A gente foi, nem a mudança não fui eu que fiz. Foi minha mãe que fez a mudança e mandou parte da mudança pra lá. Não foi muito rápido a gente ir pra lá. E fomos. A Bia, à noite, falava, vó, ela sonhava e chamava minha mãe. Que dó. Que dó. Eu não vi ela andar. Eu não vi o primeiro dente dela. Eu não vi... Hoje eu sei o que é ser mãe. Porque eu tenho o Ícaro. Né? Então, o Ícaro foi um processo totalmente diferente, porque o Ícaro nasceu sem o palato. Então, o Ícaro, ele era muito dependente de mim. Eu não dormia nas primeiras noites, quando o Ícaro nasceu, porque eu tinha medo dele engasgar e morrer. Então, eu parei 1 ano da minha vida para ficar com ele. E a Bia não. A Bia, né, que era esse processo anterior, ela tinha 9 anos quando o Ícaro nasceu. Eu simplesmente deixava minha mãe. Eu falava, era cômodo para mim. A minha mãe era maravilhosa. A minha mãe amava cuidar de criança. Minha mãe sempre a minha mãe era o tipo de pessoa que falava assim, criança é quem manda. Podia estar em qualquer lugar. Minha mãe sempre falou isso. E eu falava, não, tá com minha mãe, tá com Deus. E eu ficava fugindo dessa maternidade. Então eu fugi dessa maternidade da Bia há muitos anos. Nossa, muita história. Mas até porque você também não estava preparada, né? Não estava preparada e foi emocionalmente muito baque. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. E hoje eu sei, né? Hoje eu sei e olha, ainda me emociono. Porque mesmo fazendo todo esse trabalho, né, cuidando, e isso também a Nath falou no outro podcast, acho que o terapeuta que mais precisa de terapia. Porque a gente vai tão a fundo, porque a gente quer descobrir as nossas questões também, né? Existe esse universo dentro de nós que a gente também quer enxergar melhor, entender, ressignificar,
né? E aí eu vivi, e lá em Florianópolis foi muito difícil, porque qual que era o meu dia a dia? Eu tinha que cuidar de casa, só que eu não nasci para cuidar de casa. Minha mãe, eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha mãe me criou para eu trabalhar fora. Minha mãe falava, você nunca vai ficar em casa, cuidando de casa. Porque ela passou por isso, né? Ela passou a situação de, quando ela tinha 12 anos, a mãe dela morreu e ela teve que trabalhar em São Paulo para mandar o dinheiro para os irmãos, para sobreviverem, né? Um monte de irmãos. Então, ela trabalhou em muitas casas. Então, ela falava que ela nunca queria isso para mim. Então, eu não sabia direito o que era passar uma roupa, o que era lavar uma casa. Lógico que você faz, mas não faz com maestria, né? Não faz com aquele perfeccionismo, mas fazia. E era horrível, porque eu cuidava de casa, eu tinha que cuidar da Bia, que já tinha 2 anos e meio, e que aí caiu minha filha no meu colo com 2 anos e meio, né? O meu ex-marido, que trabalhava de madrugada e dormia durante o dia. Então era assim, durante o dia eu não podia fazer barulho com a minha filha, porque ele precisava dormir. Então eu não podia ficar em casa. Eu tinha que sair, eu tinha que ir lá para baixo, no prédio, eu não podia ficar em casa. Porque senão ela fazia barulho. E daí ele ficava bravo, ele ficava nervoso. E à noite, que era o momento de, né, dormir, ele não estava em casa. Que ele já ia trabalhar. Então, sabe aquela vida sem sentido? E aí você ficou nessa vida há quanto tempo, Marcela? Lá, eu morei em Floripa uns 4 anos, mais ou menos. Mas nessa vida sem trabalhar fora foi 1 ano. Eu lembro que o que fez eu procurar... Eu já era advogada nessa época. Já tinha OAB, já era advogada. Mas não estava conseguindo trabalhar. Porque eu não estava procurando também. Eu não estava procurando colocação com uma criança pequena. Uhum. Né? Eu falei, não, agora é o momento de eu cuidar dela. Né? Eu falei, não, eu quero ter esse carinho, esse laço com a Beatriz, né? Que até hoje a gente não conseguiu ter esse laço. Agora é o momento. E aí, nisso, tive algumas circunstâncias. Eu tinha uma rotina que era assim, 3 meses era o máximo de tempo que eu ficava sem ver minha mãe. Ou ela ia pra Floripa, ou eu vinha pra Atibaia. Não conseguia ficar mais do que isso. Nem eu, nem a Bia. A gente não conseguia ficar longe da minha mãe. Minha mãe dava muita segurança pra mim, sempre deu muita segurança. E minha mãe sofreu um acidente no dia do meu aniversário. Que ela foi me ver na volta, o ônibus caiu em Registro, um penhasco. Graças a Deus, ela se machucou, mas machucou o joelho, depois teve trombose, mas ficou algumas sequelas, mas leve, em vista do que poderia ter acontecido, né? Mas eu lembro de eu falar com ela, dela me ligar e falar assim, sofri um acidente. E eu ficar 4 horas sem contato com ela. Eu quase morri lá em Florianópolis, nisso. Então, muitas coisas que me desestabilizaram. E eu não tinha... Imagina, pra mim, quem vai no psicólogo era louco, né? Quem faz terapia? Quem é louco, né? Esse era o tabu. O tabu é que você não é uma pessoa que busca entendimento, que busca ressignificar, que busca melhoria da sua vida, que busca qualidade de vida. Hoje um pouco menos tabu, isso. Mas hoje já está mudando isso. As pessoas hoje estão... Até falando, né? Eu estou fazendo terapia. Nossa, eu preciso de voltar para terapia, né? Já é mais aberto, né? Já é mais aberto. As pessoas estão percebendo que não é uma questão... existe uma questão de saúde mental bem necessária, mas existe uma questão de qualidade de vida também, né? De melhoria, de plenitude. Então, é outra realidade que a gente está hoje, né? E nessa época... eu vivi uma situação muito ruim. Eu lembro de um dia que eu fiz faxina na casa e eu não tinha dinheiro na carteira e eu ia sair com a Bia para algum lugar, tomar um sorvete, não lembro o que foi. E eu lembro de eu olhar pro meu ex-marido e falar assim, eu precisava de dinheiro. Isso para mim era o cúmulo do absurdo, eu ter que pedir dinheiro para homem.
Isso pra mim foi... Sabe quando você faz o negócio falando assim, meu Deus, não acredito que eu tô fazendo isso? Só que era meu dinheiro também, apesar dele estar trabalhando e eu não estar trabalhando, eu era esposa dele, eu não era, né? Não tinha nada demais. Eu pedi, mas pra mim era muito ruim isso, essa situação. Aí ele abriu a carteira e falou assim, você fez uma boa faxina hoje, toma R$50. Nossa, eu nunca esqueço disso. Ele falou isso pra mim. Eu me senti tão ofendida com isso, com essa fala dele. Não pela faxina, não por fazer o serviço, mas pela colocação dele. Pela forma como ele colocou, né? Como ele expôs. E aí isso foi juntando uma coisa ou outra. Na época, eu já tinha... eu sempre tive uma abertura espiritual muito grande. Com relação a ver vultos, a ouvir vozes, né? Eu lembro de momentos na igreja, a gente fazia orações e eu falava, tem anjos andando, porque eu sentia os passos no meu entorno. Eu não dava uma explicação espírita para o que eu vivia, eu dava uma explicação espiritual, mas não num dogma espírita, né? Na época. E eu ficava assim, encantada com essas questões. Só que nessa época eu já estava começando a me desenvolver um pouquinho mais espiritualmente. Então eu tinha muito acesso a vozes, muitas questões. E na época eu não tinha nenhum tipo de desenvolvimento para distinguir o que era meu interno, a minha voz interna, que nós temos, a nossa voz interna, o que era voz externa, o que era miasma, né? O que era forma pensamento, que também atrapalha muito as pessoas. Eu não conseguia distinguir nada disso. Então foi um período muito difícil, que culminou nessa tentativa de eu tomava fluoxetina na época. Eu já fazia acompanhamento, mas não era acompanhamento psicológico, era endócrino, que dava ansiolítico para eu me manter magra. Né? Então eu tomava remédios, mas não num cunho terapêutico, no sentido, vamos tratar a causa, vamos dar um remédio para você estabilizar, para a gente entender o que está acontecendo, vamos trabalhar a sua mente. Não. Né? Eu tomava ansiolítico para não comer. Era essa a minha realidade. E aí o que aconteceu, eu tentei com o remédio mesmo, tomei o remédio. Eu acordei ele e falei assim, eu estou fazendo isso por causa de você. Foi muito traumatizante, foi muito grave. Me despedi da minha filha, passei por um processo de ir lá, me despedi. E aí eu ouvi as vozes falando comigo. Nossa, foi uma situação muito ruim. E a gente quase morreu depois, porque ele ficou tão nervoso. Ele foi me levar para o hospital imediatamente. Assim que eu acordei, ele e ele viu, e ele foi me levar ao hospital. E ele ficou tão nervoso que ele quase jogou o carro numa ribanceira para morrer nós três. Ele falou, você vai morrer? Como que eu vou explicar isso? Vamos morrer nós três. Eu passei por isso, indo para o hospital. Olha as coisas que a gente passa na vida, né? Eu passei por isso. E aí, não aconteceu, né? Estou aqui. Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado na época. Mas não sabia o quê. Fui numa psicóloga na época. Mas eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar o que eu tinha passado. O quanto eu estava frágil. Eu tinha vergonha de mostrar para a psicóloga que eu precisava de ajuda. Nossa. Eu queria deixar esse momento, acho que é muito importante para as pessoas. Gente, não passem por isso. Se vocês estiverem frágeis, busquem ajuda. Busquem um amigo. Hoje, graças a Deus, a gente tem Disque, né? Tem auxílio também, tem como ligar. Não lembro o número, mas a gente coloca depois o número para as pessoas. Né? Hoje, graças a Deus, está muito difundido essa questão, né? De que as pessoas elas precisam de ajuda e não pedem socorro, não pedem ajuda, né? E eu passei por isso, de não pedir ajuda. E aí culminou no meu divórcio, realmente.
O pai da Bia não queria o divórcio de forma alguma, mas não tinha como. Eu estava totalmente, né, instável. Lá voltei para Atibaia. E isso foi em 2007, quando eu volto para Atibaia. Poucas pessoas da minha família sabem isso aqui. Hoje, muita gente vai assistir. Muitas pessoas não imaginam que eu passei por isso. Quem me vê hoje sorridente, feliz. Não tem noção. Quem conhece a minha história, parte da minha história, né? Porque as pessoas conhecem da porta para fora, né? Na realidade, as pessoas conhecem o que a gente permite elas conhecer, né? O que é mais confortável para elas saber. Muitas pessoas que estão próximas de mim não sabem disso. Eu estava no meu tio, que é meu tio barbeiro, em Perdões, e eu estava lá esses tempos atrás, e eu comentei isso. Eu acho que eu estava em algum processo de cura com relação a isso, eu falei. Aí ele olhou para mim e falou, não acredito que você passou por isso. Eu falei, passei. Então, muitas pessoas que me conhecem não imaginam, né, desses momentos que a gente passa. Então, é maravilhoso poder falar aqui hoje um pouco da minha história e deixar esse alerta para as pessoas, né, que busquem ajuda. Mas aí, graças a Deus que hoje você é uma escritora. Ai, muito feliz. É uma coach. Muito feliz. É uma terapeuta. E você atua, faz tudo esse processo aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia, virtualmente, eu tenho atendido pessoas, inclusive, fora do país. Que legal! Fico muito feliz também. Faço atendimentos de forma individual. A gente está bolando uma imersão, eu e o Regis. A gente está bolando um trabalho presencial de um dia inteiro, para a gente poder fazer realmente o forte impacto emocional, né? Para alterar realmente, porque assim... Mas aí você trabalha com alto impacto emocional, o da dor ou do amor? Depende. Depende. Os meus impactos que eu comecei a fazer para o meu autoconhecimento foi tudo com a dor, né? Sempre com a dor. Sempre com a dor. Eu acho que a dor é instintivo, né? O nosso cérebro, nossa mente, ela... de primeiro plano, quer afastar a dor, né? Então, é mais comum a gente só procurar ajuda realmente para afastar a dor. Os processos por amor é meio difícil. Eu falo que por amor, eu sou um bandista. Esse processo foi por amor. Não foi pela dor. Eu não tive problemas. Eu lembro de que quando eu ia e queria ajudar as pessoas falavam, por que você está aqui? As pessoas que estão aqui são pessoas problemáticas. Vai ser budista. Vai ser, sabe, outros processos. Porque você já tem um conhecimento, uma evolução um pouco diferente. Eu falava, não, eu gosto disso. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sei que as pessoas precisam de ajuda aqui. E é aqui que Deus me permite que eu ajude as pessoas. Então, na religião é por amor. Eu podia ter milhões de opções. Eu fazia escola dominical quando eu era criança. Amo a Bíblia. Amo estudar o Evangelho. E o que te levou para o bandista? As questões relacionadas à parte espiritual. A mediunidade mesmo, muito aflorada. Essa questão de... eu acredito em vidas passadas, né? Então... são várias questões. Eu sempre, desde muito pequena, eu tinha muito sonho. Eu sempre fui muito, muito ligada a essa parte espiritual. Eu sou de peixes com ascendente aquário. Então, eu sou muito, muito espiritualista, né? E eu sempre tive essa ligação. Parte de taróloga, eu sempre fui muito curiosa. Minha família tem, né, isso no sangue. Minha mãe ela é uma médium vidente, muito forte, mas ela é católica. Ela segue direitinho o catolicismo, meus pais, né? Minha mãe é uma das fundadoras da igreja de São Judas, ali no Recreio Estoril, né? Desde o começo da igreja, ela está lá fazendo parte de todo o processo. Mas eu sempre queria mais explicação. Mas eu não queria explicação teórica, que é o que o Espiritismo traz. Eu não queria ficar estudando, eu não queria entender, sabe, todos aqueles pontinhos. Não, eu queria
ajudar as pessoas. Porque tem pessoas que precisam de um abraço, tem pessoas que precisam de um olhar, tem pessoas que precisam de uma orientação, tem pessoas que precisam de um esclarecimento. E a Umbanda é muito prática para mim com relação a isso. E eu falava, não, é isso. E eu sempre gostei daquela questão, assim, eu sinto, mas eu não admito muito que eu sinto. E a entidade, ela fala, às vezes, coisas ali que você mesmo não quer admitir para você. Então, esse contato com a entidade, para mim, sempre foi muito mágico. Sempre foi muito especial. Eu sempre tive muitas bênçãos, eu falo. Eu sempre encontrei entidades boas, muitos trabalhadores honestos, mediunicamente falando, sérios. Então, eu sempre fui muito abençoada. E quando eu entrei nesse meio, eu percebi o quanto tinha pessoas problemáticas, que precisavam de pessoas boas, de pessoas que falassem em nome de Jesus, pessoas que pudessem ajudar as outras pessoas. E a gente assumiu essa responsabilidade de ajudar as pessoas dessa forma. Como a gente faz a caridade, é o nosso trabalho, né, espiritual. A gente ama de paixão, e é por amor. Então, quando eu falo que isso é por amor. Agora, a parte terapêutica é pela dor. A parte do coach é pela dor. Eu amo empreender, eu amo trabalhar com empreendedorismo de todas as formas, mas se a gente não trabalhar essas questões emocionais, a gente não consegue também. Não. Trabalhar, prosperar, né? Eu costumo dizer que a gente primeiro tem que cuidar de nós para depois pensar em empreender. Isso é muito... Porque senão não há equilíbrio. Não há. Então, por isso que a cada vez mais a gente está cuidando mais dessa parte do desenvolvimento humano. De trabalhar com pessoas, de cuidar das pessoas. E é muito legal porque cada conquista, a cada movimentinho que aquela pessoa faz em busca da melhoria dela, a gente fica junto, a gente torce por aquilo. Em muitos casos, cai a ficha pro meu consulente ali e cai para mim também, né? A gente tem uma questão de espelhamento muito grande. Então, muitos casos que aparecem pra gente são pessoas que têm dificuldades com o pai, dificuldades com a mãe. Então, são questões que estão ali dentro da gente também, que a gente precisa trabalhar. E parece que atrai. Parece que atrai não, né? É a lei da atração. E eu acho que você acaba sendo curado pelo aquele tratamento que você está fazendo ali, pelaquela terapia que você está fazendo naquela pessoa, você acaba sendo curado junto com ela. É mútuo. Existe o cuidado mútuo. Então, eu amo. Então, a cada dia que passa, amo mais. E tem um monte de projetos aí para acontecer ainda esse ano. Que bom. A gente quer muito desenvolver vários projetos. A gente percebe que, individualmente, às vezes é difícil para as pessoas trabalharem, mas tem como a gente fazer grupos, né, de trabalho. E a gente está desenvolvendo alguns produtos. A gente tem um programa de acompanhamento online que chama Mentalidade Mitos Free, que ele é um programa exatamente voltado para que as pessoas, elas transcendam, elas transmutam essas questões de dogma e consigam entender que existem questões de energia, vibracionais, questões espirituais, né? Questões que estão lá na Bíblia, ensinamentos maravilhosos de Salomão, por exemplo, com relação à prosperidade, né? E muitas pessoas... E eu tinha essa crença. Eu achava que para eu ser religiosa eu tinha que ser pobre. Eu por muitos anos tive essa crença. E não é isso, né? Porque Deus fez os filhos dele para ser próspero, né? Muitos anos eu tive essa crença, eu e meu marido. A gente chegou a ser eremita, a gente chegou a morar num sítio que você não imagina como é que era esse sítio. Então, assim, muitas questões de crenças limitantes que hoje a gente percebe que era crença. Na verdade, Deus fez a gente para ser saudável, né? Deus fez a gente para ser rico.
único. Deus fez a gente pra gente ter plenitude em todos os aspectos da nossa vida. Mesmo. Só que as nossas crenças, as nossas limitações, né? Infelizmente, vão criando esses labirintos dentro da nossa mente. E a gente passa por essas provas. Quisera todo mundo poder receber ajuda. Esse é um dos meus pedidos. E o que você acha que impede as pessoas, assim, de pedir ajuda, ou de fazer um autoconhecimento, ou de entrar assim, num processo realmente de se conhecer para se melhorar? Você acha que... Medo? Medo é o maior. É o bicho-papão. O maior bicho-papão que existe na humanidade é o medo. O Regis é mentorado do Pablo Marçal também. E teve uma das vezes, em alguma fala dele, ele fala isso. Ele fala que o medo é o maior dos bloqueios. O medo, tem pessoas que chamam medo de demônio, de diabo, porque isso é o medo. O medo é realmente o que paralisa, é o que atrapalha, é o que impede. Então, a vergonha ela tem um pouco do medo, mas tem outras questões também nesse sentimento de vergonha. Mas o medo é o grande bloqueador. E o medo, ele tá ligado com o quê? A ausência de segurança, né? A ausência da força, da coragem, né? Que é o que fala, né? Seja forte, seja corajoso, né? Então, quando a gente deixa esse medo transparecer, esse medo crescer dentro da gente, é o que impede a gente de seguir à frente. Seguir. E aí vão vindo as outras crenças, né? Mas o medo é o grande vilão. O medo. E é um medo de modo geral. Não é um medo disso ou medo daquilo, é um medo. Então, hoje eu estou fazendo a técnica Hertz, que é da Elaine Orives, e fala sobre isso, sobre a coragem, né? Você ser corajoso, você ter coragem. Então, assim, eu sempre fui ousada, mas eu tive muito medo, já. E, normalmente, o que bloqueia a gente no propósito é aquele limitador que está ligado com o propósito. Então, assim, eu tenho medo de falar em público. Você vai ser um excelente orador. Eu tenho medo de ser mãe. Hoje eu sou mãe de filhos que não são filhos de sangue. Né? Hoje eu represento essa figura, essa liderança. Materna. Materna. E o que eu já tive de bloqueio maternal? Não só eu com relação à minha filha ali naquele momento, mas eu com a minha mãe, né? Eu estou estudando, fazendo pós-graduação em constelação sistêmica, a gente, né, falou sobre isso até. E estou presenciando várias constelações, fiz constelação individual. E nessa constelação individual que eu fiz, a última, apareceu uma questão, Silvia, que eu fiquei horrorizada, que eu nunca imaginei. Eu sempre coloquei minha mãe como algoz na minha vida. Para mim, a minha mãe era que me criticava, minha mãe é que... Nossa, meu problema era com a minha mãe. Mas eu achava, na minha cabecinha, né, na minha consciência, de que meu problema com a minha mãe era por causa do meu pai. Porque a minha relação com meu pai sempre foi muito essa de olhar. E eu falava, eu na minha cabeça, eu acreditava que minha mãe tinha ciúme da minha relação com meu pai, né? E que a gente meio que competia por causa do meu pai. Era isso que eu criei na minha cabeça. E aí eu fui me afastando, inclusive, eu fui diminuindo a minha relação com meu pai, em respeito à relação dos dois, sabe assim, tipo, parece que eu tô intervindo, sabe aquela coisa, tipo, parece que eu tô atrapalhando o casal? Então, por exemplo, a gente vai tirar uma foto, o meu pai se aproxima de mim, porque é até inconsciente dele. Ele tem tanto, né, esse carinho que ele fica mais perto de mim. Aí, quando eu vou ver, eu tô no meio dos dois. Aí eu falo, opa, aí eu saio, aproximo os dois e ficou do lado dela ou do lado dele. Hoje até mais do lado dela, hoje eu consigo ficar mais do lado dela. Mas eu passei por esse processo.
quando chegou nessa... Faz 15 dias, eu ainda tô no processo de gestão ainda dessa constelação. Menina, meu problema não era com meu pai. Era por causa do meu irmão mais velho. Você acredita que eu... É como se fosse assim. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Ele foi desejado. Ele foi sonhado. Minha mãe casou e falou assim, eu vou engravidar no lua de mel, eu vou ter um Márcio, vai ser o Márcio. Ela teve todo esse processo. Comigo não, eu cheguei. Né? Como sempre, eu cheguei. Né? Eu nasci de fórceps. Que também, emocionalmente falando, tem um monte de explicação ainda para esse processo de nascer de fórceps. E ela não queria que eu nascesse, nem eu queria que eu nascesse. Nossa! Tem uma explicação que fala sobre isso, que o fórceps é tão doído, é tão sofrido esse vir ao mundo, que existe um bloqueio meu de vir para o mundo, né, do bebê que está nascendo e da mãe. De não querer que aquele bebê nasça também. Inconsciente, tudo inconsciente, né? Processos inconscientes. E o que acontece? Eu vi tudo aquilo ali na constelação. O meu irmão com ciúme da minha relação com meu pai. Na verdade, era o meu irmão que tinha ciúme da relação com meu pai. E tinha mesmo. E é incrível a história do meu irmão, porque meu irmão, ele... pós-graduado, MBA, trabalhava numa multinacional, em Alphaville, Barueri, super bem, largou tudo. Pra fazer o quê? Trabalhar com caçamba e caminhão. Meu pai, caminhoneiro. Mas ele é feliz? Não sei. Eu espero que sim. Eu espero que sim, mas não sei se ele é feliz. A gente... Fazia anos que a gente não se falava, a gente falou essa noite passada. Nossa! Anos. A gente tem uma relação, assim, bem conturbada, eu com meu irmão. E o que acontece? Inclusive, eu preciso agradecer ele, porque ele me ajudou muito. Por causa disso, eu precisava tirar uns entulhos. Mandei mensagem para ele. Ele não pôde me ajudar, mas ele passou uma indicação e já resolveu, já tirou os entulhos. Eu fiquei super feliz. Preciso agradecer ele. Inclusive, Márcio, se você estiver assistindo aí, muito obrigada. E o que aconteceu? Ficou muito claro ali. Eu fiz a constelação fluvial, que é na água, com os bonequinhos. É muito legal. Eu quero trabalhar com isso. Já me vi trabalhando com isso, facilitando esse processo. É muito legal. Depois eu te explico mais detalhes. E já me vi trabalhando, porque eu sou água, né? Eu sou super água. E o que acontece? Lá apareceu bastante isso. A minha mãe não sabendo lidar com essa coisa de dar atenção pro meu irmão mais velho, para mim. E eu sempre falei... E olha como são as coisas. A vida inteira eu falei, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. A vida inteira eu falava pra todo mundo. Pra mim era natural. Sabe quando é natural? Tipo, minha mãe se dá bem com o Márcio. Minha mãe, na verdade, minha mãe e o Márcio. É os dois. E era eu com ciúme. Na verdade, eu que estava com ciúme. Na verdade, eu que não consegui. Eu tinha ausência... Olha, daí me emociona de novo. Eu tinha ausência do carinho da minha mãe. Nossa! Na verdade, não tem nada a ver. Isso na infância, na tenra infância. Então, assim, esse processo que eu passei com a Beatriz, da gravidez... Não! Isso foi só mais um processo da minha vida, que foi o labirinto mental para eu passar por todos esses processos. Com o quê? Com a mãe. Eu precisava passar por um processo relacionado à maternidade para eu me colocar no lugar da minha mãe. Louco, né? Louco. São os labirintos mentais, eu falo. Então, hoje, na verdade, até a facilitadora falou isso no final. Ela falou, seus pais são vivos? Eu falei, são. Ela falou, então vira pra eles, fala pra eles que você quer colo. Vamos curar essa criança interior que tá aí gritando. Essa criança interior. Porque você já cresceu, você já tá com 42 anos, você não é mais uma menina. Né? E é bem por aí mesmo. Agora, como que eu viro pra minha mãe e falo, mãe, me dá colo? Falando. Abrindo a boca. Agora ela vai ficar sabendo. Ela Ela tá não vendo? sabia disso até agora.
Não tive coragem de falar. Nossa! Medo, não é o medo? Olha lá, é isso que eu quero linkar. Olha o medo aí de novo. Medo da minha mãe achar o quê? Que eu sou louca? Porque eu vou pedir colo? Eu acho que aí não é nem... Não sei, eu acho que não chega nem a ser um medo. Eu acho que aí não é um medo, não. O que é? Eu acho que é mais isso mesmo, de se entregar mesmo. O medo aí não tá... Não é o medo, eu acho que é a insegurança. E você não acha que a insegurança, ela nasce com medo? Você acha que o medo é o pai de todos? Hoje eu enxergo o medo como o pai de todos, sabe? Como se fosse a origem de tudo. Eu não... Isso que eu enxergo. Eu não consigo colocar ele paralelo. Eu acho que é ele que dá origem de tudo, sabe? Mas é muito legal. Que bom que eu pude falar isso também. Queria que todo mundo abrisse, sabe? O coração para poder... Porque eu nunca imaginei, Silvia. Eu acho que as pessoas têm que se dar a oportunidade, né? Exatamente. De se amar, de ser amada, de resgatar o que pode ser resgatado. Estar aberto ao novo. Porque, às vezes, aí talvez não seja medo, não seja exatamente assim a vergonha de chegar, se expor e falar, mãe, sabe, eu preciso desse abraço, eu preciso, sabe? Minha mãe, até a Bia ensinou minha mãe a abraçar. Então. Olha como o mundo é, né? Minha mãe, ela dava abraço com a mão fechada. Minha mãe não sabia dar abraço. Entendeu? Porque também talvez ela não sabia nem receber, não sabia nem não receber, tinha, né? Ela não teve mãe, né? Então. Ela não teve mãe. Então tem Ela tudo isso. Eu acho que você já está falando aqui, ela vai ouvir, né? E com certeza ela vai te abraçar, né? Então... Quero deixar essa mensagem. Teoria do risco. Ousar, né? Entender que se você não fizer, você vai colher um resultado. Que é o grande objetivo do livro, né? Deixar as pessoas com essa reflexão. Eu ia até falar para você, a gente está acabando aqui já o podcast. Você quer falar um pouquinho do livro? Nossa. Bem rapidamente, o que eu queria falar é o seguinte. Se deem a oportunidade, né? Obrigada. Se deem a oportunidade, né, de conhecer o livro e de ousar. Porque a teoria do risco, a gente pegou um instituto de direito, né? A teoria do risco é um instituto de direito. Mas a gente trouxe essa roupagem para o dia a dia das pessoas. Por quê? Porque se a gente age, a gente vai ter um resultado. Que pode estar ali previsto, dependendo da sua estratégia ou não. Mas se a gente não age, a gente também corre o risco. Corre o risco de assumir um resultado. E se a gente não tiver controle sobre as nossas ações ou inações, a gente fica à mercê do resultado. Isso é o pior. O pior que um ser humano pode vivenciar é ele ficar à mercê. Nós que acreditamos em vidas passadas, a gente culpa muito o karma. A gente fala assim, tá acontecendo isso porque eu devo ter sido muito mal na outra vida. A gente ama culpar a outra vida. E o Pablo disse isso também, e é legal, e eu falo isso pra todo mundo depois que eu ouvi ele, e é verdade. Viva essa vida. Não importa se você acredita em outras vidas. Essa é a oportunidade que você tem. Então, viva ela de forma magnífica. Viva ela de forma esplêndida. Todas as pesquisas, todos os estudos estão indo no sentido de que está tudo na mente, tudo começa na mente. Né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um médico falando sobre 53 doenças que podem ser extintas só pelo cuidado do intestino, que é um lugar onde tem, né, que falam que é a segunda mente. Né? Então, assim, tudo tem um fundo emocional. Então, pessoal, vamos se cuidar, vamos ler mais, né? Vamos buscar. A internet tem conteúdo gratuito maravilhoso, vários conteúdos. Para quem precisa de uma orientação mais junto, mais próximo, tem vários mentores.
vários mentores específicos para uma questão, mentores que tratam da vida. Eu gosto muito de trabalhar crenças limitantes. Por quê? Né? Por que será, né? Então, cada mentor vai trabalhar de uma forma, né? E, não, é igual psicólogo. Não gostei. Vai para outro. Né? Meu marido, ele nunca quis ir no psicólogo. Tanto insistir que ele foi. Ele foi em 1, ele foi em 2, ele foi em 3, ele foi em 4, e não gostava. De repente, ele foi em 1, ele falou, Marcela, eu amei. Então, assim, vão tentando, arrisque. Né? E essa é uma mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo. Né? Ouse. Sorria sempre e ouse. Muito bem. É isso. Obrigada. Obrigada, Marcela. Adorei conversar com você. E estamos aqui chegando mais no final do podcast. Eu quero agradecer todo mundo. E vou te pedir para você que está assistindo, gente, deixa um like, ativa o sininho, se inscreva no canal, porque é muito importante para o Eu e Minha Boca continuar para nós, né, para nós mulheres. E assim também a gente dá mais oportunidade para outras mulheres, né? E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. E ficam todo mundo com Deus. E obrigada, Marcela. Obrigada, Silvia. Muito bom. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada.